Pessoal, aqui no carregamento excêntrico é quando eu tenho uma carga que não é aplicada no centro geométrico da seção transversal. Essa carga gera momento e compressão ou tração, ou seja, momento associado a um esforço axial. A gente sabe que as tensões causadas pela carga centrada axial, força de tração ou compressão, são tensões do tipo lineares, não, na verdade não lineares, constantes, né, em toda a seção transversal. Se eu tenho uma força de tração no centroide, toda a peça está tracionada. Se eu tenho uma força de tração ou compressão no centroide, toda esta peça está comprimida. Se for de compressão, positiva tração. Mas na flexão, nós vimos que na flexão pura, o que acontece? Em torno do centroide da figura, no caso de um momento positivo, tração nas fibras inferiores e compressão nas superiores. Ora, agora eu tenho uma superposição de efeitos, o efeito da carga axial com o efeito da flexão. Então aqui causado pela minha força normal e aqui pelo meu momento fletor. Nos dá, então, chegando aqui, a um somatório, ou superposição de efeitos, num diagrama de tensões aqui final, no qual a linha neutra sequer passa por onde? Pela seção transversal. Se eu continuo essa reta, eu vejo que a posição da linha neutra está fora da seção transversal. Mas aqui nós temos todas as tensões de mesma natureza. Enquanto quando eu tinha apenas momento, eu teria tensões de tração e de compressão na mesma seção. Neste caso, de flexocompressão, aqui nesse caso flexotração, porque esse elemento aqui é positivo, me gerou o quê? Uma distribuição de tensões linear, mas toda de tração, aqui formando quase que aqui eu posso dizer que um trapézio, né? Ainda assim, poderia quase virar um triângulo, dependendo da excentricidade, mas ainda aqui um trapézio. Veja que o centro, a linha neutra, fica fora da peça. Neste caso, linha neutra fora da seção transversal, ele não é o único caso. Pode ser que a minha excentricidade faça o quê? Aumente. E aí a minha peça, no ponto máximo de tração, ela vai ainda aumentar mais. Mas começa a surgir na peça tensões com sinais opostos. A gente fala que quando a linha neutra não coincide com o centroide, ela, em função da excentricidade da carga, essa linha neutra ela pode estar dentro da seção transversal ou fora da seção transversal. Quando ela está fora da seção transversal, toda a seção tem o mesmo comportamento, ou de tração ou de compressão. Óbvio que com intensidade diferente. A gente está vendo duas extremidades aqui nesta figura. Cada extremidade tem uma intensidade diferente de tração, mas todos estão submetidos à tensão de tração. Já neste caso, parte tracionada, parte comprimida. Quando todo mundo tem o mesmo comportamento, a gente fala que a excentricidade ela se manteve dentro do núcleo central de inércia, ou do núcleo de inércia da seção transversal. Quando a linha neutra fica dentro da peça e há essa transição entre tração e compressão, então essa carga está fora do núcleo central de inércia. Este é um assunto para outra aula. Mas eu já consigo ver que a excentricidade faz com que a linha neutra não coincida mais com o centroide. Isso é fato, está destacado aqui em vermelho, a excentricidade da carga, ou seja, flexão composta. E a linha neutra ela vai passar pelo quadrante oposto de aplicação da força. Então, aplicando a força com essa excentricidade aqui, a linha neutra, claro que vai depender da posição, mas ela passa no quadrante oposto. Se fosse uma carga aplicada aqui, a linha neutra passaria pelo quadrante também oposto. Se fosse uma carga aplicada aqui, a linha neutra está em cima da linha neutra, mas não está no centroide da seção transversal. Ele está em cima do eixo X, que divide a peça em dois, mas não é o centroide. Essa linha ela vai passar
mais ou menos aqui, para o lado oposto. Se eu tenho uma carga aplicada, por exemplo, aqui, essa linha vai passar, uma carga de compressão, por exemplo, essa linha vai passar no quadrante oposto, mas se for em cima do eixo de simetria, ela passa na outra metade, digamos assim, né? O ponto, a localização dessa linha neutra. Mais importante é entender o conceito de linha neutra, de flexão composta, que é a flexão associada ao esforço axial, e essa relação com o centroide e linha neutra nas peças com flexão pura, onde os dois coincidem, e na flexão composta, onde essas duas linhas não se coincidem, esses dois pontos não coincidem. Vamos resolver uma questão aqui do IBAD. Membros estruturais são constantemente submetidos a ações simultâneas de carregamentos fletores e carregamentos axiais. Isso acontece em diversas estruturas comuns ao nosso dia a dia. Pode ser chamada de carregamento axial excêntrico. Uma força axial que não age através do centroide da seção transversal, que age em diversos pontos da seção transversal, que age através do centroide da seção transversal, que incorre na flambagem da seção transversal de valor negativo, segundo convenção de sinais para a resistência dos materiais. Gente, um carregamento axial excêntrico nada mais é do que uma força que não age no centroide da seção transversal. Então, o gabarito aqui, letra A, não é uma força que age em diversos pontos, até porque seria mais de uma força, né? Teria que ter uma força resultante. Não é uma força que age no centroide, senão seria carga axial centrada, não teria nem momento associado. Não está relacionado com a flambagem aqui. Na verdade, a carga excêntrica pode favorecer uma flambagem, mas não é esse o conceito. E não tem relação com valor negativo ou positivo, segundo convenções de sinais. Portanto, o gabarito letra A. Falando de flexão oblíqua composta, você primeiro tem que entender a flexão reta ou flexão, no caso mais simples. Quando nossas peças são fletidas, nós utilizamos a equação que eu já mostrei para vocês para o cálculo das tensões. MY, no caso aqui, né? Uma tensão, por exemplo, a tensão em X, MY sobre inércia. O que acontece? Esses eixos, eu não falei para vocês, mas agora chegou a hora de falar, devem ser, para aplicar essa expressão, devem ser eixos principais de inércia. Então, a origem do sistema de eixos deve estar no centroide, isso eu já falei para vocês, e a flexão deve ocorrer em torno dos eixos principais de inércias. E você talvez não lembre, vai ter que revisitar a aula de propriedades geométricas, mas os eixos principais de inércia são os eixos no qual o produto de inércia é igual a zero. Rapidamente, o que seria então o produto de inércia? O produto de inércia é uma propriedade geométrica que mede a antissimetria da distribuição de massas de um corpo em relação a um par de eixos e em relação ao seu centroide ou ao seu baricentro. Ao contrário das inércias, em X, em Y, inércia polar, que só assumem valores positivos. Por quê? Porque o termo em X ou em Y, ele está nessas inércias ao quadrado. Aqui nós temos o produto das coordenadas XY de todas as áreas, de todos os pequenos elementos. Portanto, as coordenadas podem ser positivas ou negativas. Então, esse produto de inércia pode ser positivo ou negativo. Mas qual é a boa notícia para os nossos casos? Quando nós temos pelo menos um eixo de simetria, a flexão em relação a esse eixo pode ser calculada. Por quê? Porque ele é um eixo principal de inércia. Então, os eixos principais de inércia são os eixos no qual o produto de inércia é igual a zero. Mas eu nem preciso calcular o produto de inércia para falar que ele é igual a zero, quando eu tenho peças que têm pelo menos um eixo de simetria. Se tem um eixo de simetria, e esse eixo é utilizado então para o cálculo, né, de referência, nós estamos falando então de tensões de flexão, cálculo de flexão em torno de eixo principal de inércia. Tá ok? Então, quando o eixo XY
igual a zero, quando I, XY é igual a zero, tem-se maior e menor momento de inércia da seção transversal. Resumindo o que nós estamos falando aqui, produto de inércia para aplicar a equação, ela tem que ser calculada quando o produto de inércia é zero, ou seja, temos que ter os eixos principais de inércia e em relação ao centroide da figura. Boa notícia, todas as peças que têm simetria em pelo menos um eixo já tem produto de inércia nulo. Então basta utilizar esse eixo. Qual é o outro eixo? Se um é eixo de simetria, o outro faz 90 graus com ele. Sistema de eixos de coordenadas retangulares. Montou esse sistema, posicionou os seus eixos de referência, agora consigo calcular então as nossas tensões. Um desses eixos vai ser o eixo de maior inércia, outro o eixo de menor inércia. Mostrando aqui agora, na prática, alguns casos de flexão reta e flexão oblíqua. Flexão reta, olha, perfil I, seção duplamente simétrica, então óbvio que esses eixos eu posso calcular flexão em torno desses eixos. São eixos principais de inércia e produto de inércia igual a zero. Seção em U, seção também com um eixo pelo menos de simetria, então o produto de inércia dela também é zero, e posso calcular a flexão em torno de esses eixos, que são eixos principais. Cantoneira não tem, cantoneira de abas iguais, não tem produto de inércia igual a zero se eu calcular em relação a qualquer eixo aí. Essa é mais difícil. Se ela tiver abas desiguais, quando é uma cantoneira de abas iguais, ela tem um eixo de simetria. A gente pega uma cantoneira, por exemplo, aqui, vou fazer um desenho para vocês. De abas iguais, este eixo aqui é eixo de simetria. Então, basta eu posicionar o meu centroide, fazer o cálculo do meu centroide, vou calcular as coordenadas do centroide, sei que um eixo ortogonal a ele também é eixo principal de inércia. Não é eixo de simetria, mas é eixo principal de inércia, porque eu já tenho um eixo de simetria, então eu já tenho produto de inércia igual a zero. Se eu calculo flexão em relação a ele, posso calcular em relação a ele e flexão também em relação ao outro eixo que passa, que faz 90 graus por ele. Porque o meu sistema de coordenadas envolve dois eixos que diferem 90 graus entre eles. Perfeito! Posso também, então, calcular flexão em cantoneiras de abas iguais e de abas desiguais. Mas nas abas desiguais, eu preciso rotacionar a seção e esse cálculo do produto de inércia, não é difícil, mas não é prático para questões de concurso. E nem é usual, não vejo em nenhum momento isso ser cobrado. Agora, essa definição de eixos principais de inércia, que são os eixos no qual o produto de inércia é zero, vira e mexe, passa por aí nas provas, inclusive esse conceito de flexão em torno dos eixos principais de inércia. Veja agora flexão oblíqua. Então aqui flexão reta é a que nós já fazemos usualmente. Na flexão oblíqua, eu tenho o quê? Flexão em torno de eixos que não são eixos principais de inércia. Então, olha que eu adotei um sistema XY aqui, mesmo a seção sendo duplamente simétrica. Ah, Guilherme, mas você não falou que essa seção é duplamente simétrica? Eu tenho sempre produto de inércia zero, posso aplicar as equações tranquilamente? Pode, mas você tem que calcular em relação àqueles eixos. Não adianta nada a seção ser simétrica e você querer calcular em relação a um outro eixo. Olha esse momento que não está em torno de nenhum eixo. Está em torno de um eixo ali que não é o eixo XY aqui convencional de simetria dessa peça. Então aqui é impossível resolver o problema? Não, é possível resolver o problema. O que eu faço aqui nesse caso? Eu faço a decomposição desse momento em parcelas, traço aqui primeiro o meu eixo de simetria, esses aqui são eixos principais de inércia, faço a decomposição do momento. Então ele tem componente aqui, tem componente aqui. Pronto, flexão em torno dos dois eixos. Perfeito. Posso aplicar tranquilamente as expressões. Então são eixos principais de inércia agora, e aí eu fiz a decomposição do momento, então o momento está atuando em relação a esses eixos principais de inércia. Mesma coisa para o segundo perfil. Desde que eu adote o sistema de eixos que traz produto de inércia igual a zero, posso aplicar as tensões. Para esse aí, a gente não vai conseguir calcular.
A gente tem que decompor. Essa decomposição, ou seja, esse momento gerado em torno de mais de um eixo principal de inércia, que é o que gera isso, é quando a gente decompõe, eu fico com um momento em relação aos dois eixos, é que é a nossa flexão oblíqua. Ou seja, a resultante desses dois momentos em torno de eixos principais de inércia é um momento que é em torno de um eixo qualquer. E aí eu não posso calcular, a gente fala flexão, então, oblíqua. No caso da cantoneira, ó, mesmo que eu adote um sistema de eixo convencional, esse não é o sistema de eixos principais de inércia. Então eu deveria, primeiro, para resolver esse problema de cantoneira, que tem flexão em torno de um eixo qualquer, eu preciso primeiro identificar qual é o eixo que passa pelo produto de inércia nulo, que tem produto de inércia nulo, e aí eu calculo agora, já que eu tenho o sistema de eixos, faço a decomposição do momento para lá e para cá e calculo a flexão. Para concluir toda essa bagunça, isso é comum, inclusive, em treliças de cobertura, tá? Isso daqui, ó, quando a gente tem cobertura de telhados, aquelas terças que ficam inclinadas, mesmo sendo terças maciças, como elas ficam inclinadas, sofrem cargas nesse sentido, por que elas ficam inclinadas? Porque fica lá apoiada na tesoura, né? As tesouras lá dos nossos telhados. Então essa peça ela vai sofrer flexão nesse sentido. Uma flexão que a gente chama de flexão oblíqua. Por quê? Porque ela ocorre fora, em torno de um eixo qualquer que não é um eixo principal de inércia. O que eu faço para resolver? Decomposição. Decomponho na componente vertical e na componente horizontal dessa peça, né? Das coordenadas locais ali da peça. Ficou agora mais fácil de entender a distinção onde eu posso aplicar a minha equação de tensão na flexão, equação ela que é MY sobre I, e onde eu não posso aplicar e devo fazer a decomposição. Quando eu tenho que fazer a decomposição do momento em torno de dois eixos, eu estou diante de uma flexão oblíqua, que não se dá em torno dos eixos principais de inércia, e sim se dá em torno de um eixo qualquer. Vamos resolver a questão, então, teórica sobre esse assunto, que são, obviamente, mais comum em prova, já que é um assunto um pouco mais complexo. FADESP. Com relação à flexão simples, reta e oblíqua, ou seja, em torno do eixo principal de inércia e fora, em torno de um eixo qualquer, e a flexão composta de materiais isotrópicos, flexão composta tem o momento e tenho força axial juntos, ou então eu tenho flexo-tração e flexo-compressão. De materiais isotrópicos, é correto afirmar que o eixo neutro, linha neutra, eixo neutro, 1. Sofre uma rotação em relação aos eixos principais de inércia e um deslocamento em relação ao centro de gravidade da seção transversal. Que tipo de flexão é essa? Sofre rotação em relação aos eixos principais de inércia e um deslocamento em relação ao centro de gravidade da seção transversal. Flexão composta, por quê? E oblíqua. Por que eu sei que é uma flexão composta e oblíqua? Porque ela sofre rotação em relação aos eixos principais de inércia. Então, não é uma... Peraí, vamos ver aqui essa questão, tá um pouco estranha. Rotação em relação aos eixos principais de inércia, com relação à flexão simples e oblíqua, reta e oblíqua, e a flexão composta de materiais isotrópicos, é correto afirmar que o eixo neutro... Ah, tá! Aqui nós estamos falando do eixo neutro. O eixo neutro sofre uma rotação em relação aos eixos principais de inércia. Seria como se fosse aqui... Nós temos os eixos principais de inércia e o eixo neutro ele não está nesses eixos, ele sofre uma rotação, então ele está inclinado, esse eixo neutro. Agora ficou mais fácil de entender, apesar da complexidade da questão, porque me parecia, sofre uma rotação em relação aos eixos principais de inércia, então tá beleza. Só que aqui, na verdade, o eixo neutro ele não está nos eixos principais de inércia, ele está rotacionado. Isso significa que eu tenho aqui, então, flexão oblíqua. Flexão oblíqua e flexão composta. Por quê? Porque ele está deslocado do centro de gravidade da seção transversal. Lembra que quando eu tenho uma força aplicada no centro de gravidade, um momento aplicado, flexão pura,
a linha neutra passa pelo centro de gravidade, mas quando eu tenho flexocompressão ou flexotração, ela sai do centro de gravidade, podendo até estar fora do centro de gravidade. Por isso, ele tem um deslocamento em relação ao centro de gravidade. A linha neutra, ela saiu. Só que ela não saiu sendo paralela a ele, como ela sairia no caso de uma excentricidade em torno de um eixo. Como ela tem um duplo momento, ou seja, se eu tivesse somente uma força aplicada aqui, eu estaria diante, sim, de um eixo neutro que se desloca, ele não vai passar mais pelo eixo central, ele se desloca para o quadrante oposto, então ele vai ficar mais ou menos aqui, mas ele é paralelo. Neste caso, ele não é paralelo, ele sofre uma rotação em relação. Então significa que, no problema real, o que está acontecendo é uma força aqui, excêntrica, em relação aos dois eixos, que vai me dar uma linha neutra inclinada e no quadrante oposto. Então a linha neutra está mais ou menos aqui. Ou seja, se tem momento e força normal, tem flexão composta. Se tem flexão composta e a linha neutra, na verdade, se dá, ou na verdade a flexão se dá em torno de um eixo qualquer, que é esse eixo aqui, é um eixo qualquer, isso então se trata de flexão oblíqua. É composta porque tem carga axial e é oblíqua porque é em torno de um eixo qualquer. Por isso, flexão composta oblíqua. Próximo. Coincide com um dos eixos principais de inércia, ou seja, o eixo neutro coincide com um dos eixos principais de inércia, passando pelo centro de gravidade da seção. Esse é o caso mais lindo de todos, né? Flexão pura ou flexão simples. O estudo é feito na flexão pura, mas a gente lembra que flexão simples tem momento e cortante. Então, na flexocompressão é que há o deslocamento da linha neutra. Na flexão simples ou na flexão pura, nós temos associado ali ao momento somente o esforço cortante na flexão simples. E ele não interfere no cálculo das tensões axiais. Portanto, flexão simples e flexão pura, o eixo passa pelo centro de gravidade da seção. E como a flexão é em torno de um eixo principal de inércia, ou seja, não há esse deslocamento, esse ângulo θ aqui, portanto, a gente está diante de uma flexão simples. Simples por quê? Porque só tem momento e cortante. E reta. Por que reta? Porque se dá em torno de um eixo que coincide com o eixo principal de inércia. Então, é um eixo que é exatamente este, um dos eixos, né? Pode ser este ou outro. Tira essa carga aqui excêntrica. E por último, sofre uma rotação, ou seja, linha neutra. Sofre uma rotação em relação aos eixos principais de inércia. Mas ainda passa pelo centro de gravidade da seção. É o caso que nós temos flexão simples, ou flexão pura, oblíqua. Ou seja, tenho um momento atuando, por exemplo, aqui assim. Este momento vai me dar flexão em relação a este eixo, que é um eixo qualquer. Um eixo que sofreu uma rotação θ em relação aos eixos principais de inércia. Mas a linha neutra continua passando por onde? Pelo centroide da seção transversal. Por quê? Porque não tem força normal associada, não tem carga axial associada. Essa é o que nós chamamos de flexão simples, porque só tem momento cortante, oblíqua, porque se dá em torno de um eixo qualquer que não é um dos eixos principais de inércia. Portanto, o gabarito dessa questão, letra C. Flexão composta, ficou até incompleto, ou a questão quis simplificar, correto seria flexão composta oblíqua, depois flexão simples reta e flexão simples oblíqua. Bem interessante essa questão, inclusive complexa essa também questão na flexão composta oblíqua, principalmente quando a gente introduz esse tema. Agora, vamos falar das tensões na flexão composta oblíqua. Complicado, né? Mas entenda como que é e uma outra questão pode vir a cobrar esta composição de flexão composta oblíqua. Depois da vinheta.